Olá, hoje nós então retomamos a nossa reflexão sobre o processo de globalização neoliberal. Então, na aula anterior, a gente analisou como que ele se configura como uma terceira etapa de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Você tem uma primeira etapa que você tem um modelo liberal, que vai da Revolução Industrial, passagem do século XVIII para o século XIX até começo do século XX, ali mais ou menos década de 20 e 30. Depois você tem um segundo modelo, que é o modelo do estado de bem-estar social, ou capitalismo, bem-estar social, que vai ali das décadas de 30 a 40 até mais ou menos as décadas de 70 e 80. E a partir dos anos 80, 90, você tem a caracterização desta terceira etapa, que se caracteriza como globalização neoliberal. Bom, hoje a gente vai avançar um pouquinho mais em alguns elementos conceituais relativos a esse processo. Bom, então, primeiro, é importante a gente destacar que você tem, então, agora uma caracterização do modo de produção capitalista essencialmente planetarizado. Então, você tem essa planetarização do modo de produção capitalista, ou seja, o processo produtivo, o processo de financiamento da produção e, obviamente, de comercialização, ele se dá em escala planetária. Então, por isso que a globalização ela se diferencia do processo de internacionalização. Ou seja, a internacionalização a gente já tinha ali no século XIX, que você tinha uma integração através do modo de produção capitalista das diversas nações em fluxos comerciais, produtivos. Hoje, a característica é que a própria estrutura produtiva ela é planetarizada. Então, é nesse sentido que você gira o mundo, digamos assim, para minimizar custos e maximizar ganhos, e nesse sentido é que você vai integrando as diversas partes do mundo dentro desta forma produtiva. Bom, então você tem, portanto, essa planetarização do modo de produção capitalista e a planetarização na sua versão mais perversa, ou seja, essa versão que acentua de forma mais intensa as características mais destrutivas do modo de produção capitalista. E aí isso vai configurando, então, em escala planetária, um mercado capitalista global que vai se articulando em termos financeiros, em termos comerciais, em termos produtivos. Ora, qual que é, digamos assim, né, esta orientação econômica fundamental? É a ideia de predomínio do livre mercado, que por sua vez implica numa redução do papel social e regulatório do Estado. Ou seja, o que nós temos a partir dos anos 70, 80 é uma afirmação em escala planetária de um modo de produção que tenta se desvencilhar dos ditames, das regulações, dos controles estatais. Então, você tem aí nesse aspecto uma configuração distinta do modo de produção capitalista, ou seja, é um modo de produção que tenta, pode ser assim, ser regido fundamentalmente pelos ditames do mercado. Ora, qual que é o problema? É que o mercado em si mesmo é uma abstração. Concretamente, o que você tem é a formação de uma classe detentora dos meios de produção em escala global. E esta classe passa a determinar as características do modo de produção capitalista em função dos seus interesses de elevação da rentabilidade desse capital. Então, nesse sentido, que você tem a formação dessa burguesia global, digamos assim, né? Com uma agilidade, com uma mobilidade do capital por ela que ela pertence, né? Que vai forçando as economias nacionais a se adaptarem, a se submeterem a essas demandas originadas na busca da maximização dos ganhos dessa mesma burguesia. Então, é nesse sentido que você tem aí, portanto, um processo que vai seguindo orientações que não estão ancoradas propriamente em exigências de natureza humana e ética,
mas são imperativos meramente econômicos de dominação e de exploração econômica. A gente para por aqui e já retoma para o vídeo não ficar pesado.